Fala galera, tudo bem? Beleza? Vamos resolver aqui essa nossa lista 15 da conservação de energia. Tudo bem? É a lista 15? Isso mesmo, é a lista 15, tá? Da página 215, beleza? Então, lista 15, na página 215, tá? São 5 questões, tá bom? Mas lembrando aí que eu já resolvi duas lá nos slides, tá? Nos exemplos. Então, essas duas aqui, ó, 15 e 16, elas estão resolvidas lá nos slides. Você pode conferir lá no Classroom, tá bom? Então, a gente vai começar, tá? Pela questão 17, beleza? Então, acompanha aí no seu livro, tá? Para você não ficar perdido. E acompanha principalmente também o desenho, que eu vou precisar dele, tá? Essa 17 aqui ele fala assim, ó. Um pequeno bloco B, que é esse bloco aqui, lançado do ponto P de pato, tá lá citado aqui, ó, desse lado direito, com velocidade e intensidade V0, desliza sem atrito e sem sofrer influência do ar sobre a superfície P até o Q, até lá em cima. Então, ele não sofre atrito. Se ele não sofre atrito, a energia mecânica dos dois pontos aqui vão se conservar. E também é importante eu te mostrar que ele já tem uma velocidade inicial, tá? Então, ele não está partindo do repouso, ele não está. Ele já tem uma velocidade inicial, tá? Isso faz diferença. Contida em um plano vertical. Sabendo que B inverte o sentido do movimento no ponto Q e que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o valor de V0. Cuidado com esse termo aqui também, ó, essa frase aqui, ó. O sentido do movimento no ponto Q, ele se inverte, tá? Se ele se inverte lá no ponto Q, aqui em cima, significa que ele para aqui em cima. Ou seja, quando chegar aqui em cima, tá? A velocidade dele passa a ser 0. Ou seja, ele só vai ter energia potencial gravitacional nesse ponto, tá bom? Bom, como é que você vai resolver isso? Conservação de energia mecânica, tá? Então, vamos pegar aqui, questão 17. Como não tem atrito, tá? E nenhuma força dissipativa, a energia mecânica no ponto P de pato vai ser igual à energia mecânica no ponto Q de quasar, tá bom? O que você vai fazer? A energia mecânica, ela é sempre a energia cinética mais a energia potencial, beleza? E, do outro lado, a mesma coisa, só que no ponto diferente. Energia cinética mais energia potencial. Lembrando aí, tá? Lembrando aí que desse lado, todos os termos aqui, eles são do ponto P, tá bom? E do outro lado, todos esses termos aqui são do ponto Q. Beleza? O que você vai fazer agora? Você tem que tomar cuidado na hora de começar a sua equação. Por quê? Bom, do ponto P, eu tenho as duas energias, tanto cinética quanto potencial gravitacional, tá? Porque ele falou que tem uma velocidade inicial aqui, beleza? Agora, já no ponto Q, do outro lado, quando ele sobe, acompanha o desenho aí, acompanha esse desenho aqui, ó, nesse ponto. Quando chega aqui em cima, ele não tem velocidade, ele para, ele fala que inverte o sentido. Para você inverter o sentido, ele tem que parar. E na hora de parar, que é o ponto que eu quero, ele não tem energia cinética, porque está parado, né? Ou seja, esse termo aqui, ó, do ponto Q, ele vale 0, porque não tem velocidade, beleza? Energia cinética depende da velocidade, tá? Já que ele não tem, então ele não tem energia cinética nesse ponto, tá? Vai sobrar pra gente, então, energia cinética. Vamos lá, vamos lembrar aí. Massa vezes velocidade, no caso aqui inicial, né? Ao quadrado dividido por 2, mais massa vezes gravidade vezes altura. Isso tudo igual. Do outro lado só ficou a potencial, né? Então vai ser mgh também. De novo, cuidado, tá? Quem tá aqui desse lado aqui, ó, é tudo no ponto Q. E quem tá do outro lado, é tudo do ponto P de pato. Beleza? Pra você não confundir aí. O que a gente pode fazer aqui, para facilitar a nossa conta? Tá vendo que tem massa aqui, tem um M em todos eles, em todos os termos? Quando isso acontecer, tá? Você pode simplificá-los. Pode cortar todo mundo, ó. Agora perceba que eu só estou cortando o M, tá? Só o M que está em todos os termos, aí dá para você cortar. Beleza? Então, sobra pra gente velocidade inicial V0 ao quadrado, dividido por 2, mais gravidade vezes a altura em P. Isso é igual a gravidade vezes a altura em Q. Beleza? Não dá para cortar a gravidade, tá? A gravidade só está nesses dois termos, ele não está nesse terceiro, então eu não posso cortar.
Mas eu posso fazer o seguinte, como eu quero calcular o valor dessa velocidade inicial, eu preciso deixar ela sozinha de um lado da equação, tá? Então, esse termo todo aqui eu vou passar para o outro lado, beleza? Então, vai ficar V0 ao quadrado dividido por 2 é igual. Quem é positivo, passa para o outro lado, negativo, né? Então, vai ser G, repete o que está aqui e põe menos o outro. Menos G vezes H no ponto P, beleza? A altura no ponto Q, a altura no ponto P. A gravidade é a mesma, é o mesmo planeta, né? Então, você pode botar ela em evidência. Não é obrigatório, você pode substituir direto aqui os valores e terminar a sua conta, tá? Não é obrigatório, você pode fazer do jeito clássico também, não vai fazer diferença. Mas aqui eu vou usar a matemática, já que eu estou te ensinando, né? V0 sobre 2, V0 ao quadrado sobre 2, é igual. Põe o G em evidência, abre parênteses. Quem está acompanhando o G aqui, ó, é o HQ e o HP. Então, você repete aqui dentro do parênteses. HQ menos HP. Agora, vamos substituir os valores, tá bom? A gravidade, se eu não me engano, ali ela vale 10. 10 vezes. A altura no ponto Q, ela vale 8 metros. E a altura no ponto P, ela vale, deixa eu ver, 4,8 metros. Tudo bem? 8 menos 4,8, isso dá 5, deixa eu pegar outra cor aqui. Isso vai dar 5,2. Não, minto, 5,2, estou ficando doido, não? Eu estou ficando doido. 3,2. Mané. Tá bom? 2 vezes 10 vai dar 20. Tá? Então, isso aqui vai dar V0 ao quadrado é igual 2 vezes 10, 20 vezes 3,2. Tá bom? 3,2 vezes 20, isso vai dar 32 vezes 2, que vai dar 64. 64, tá? Passa a raiz. Isso aqui vai dar, no final pra gente aqui, raiz quadrada de 64. E isso dá pra gente 8 metros por segundo. 8 metros por segundo é a resposta aí dessa questão 17. Tudo bem? Essa aqui é a nossa resposta. Tá certo? Vamos para a questão 18 agora, tá? Na questão 18, ela é um pouquinho mais complicada, tá? Um pouquinho mais complicada, mas não é muita coisa não. Muito cuidado aqui com esse desenho da questão 18, porque na hora dele colocar o desenho, ele coloca um plano de referência aqui, ó, essa linha aqui, ó. E no ponto B, o carrinho está abaixo do plano de referência, tá? E isso pode gerar uma certa dúvida na hora de você resolver os itens, tá bom? Muito cuidado, porque ele tem um plano de referência e o carrinho ele fica abaixo do plano de referência. E aí você tem que tomar cuidado com esse referencial aqui, com essa linha aqui, ó, que ele passa aqui, ó, bem no meio. No meio não, né? Nessa parte de baixo aqui, ó. Beleza? Toma cuidado com essa linha aí, que você vai entender por quê. Ele fala, ó, um carrinho de dimensões desprezíveis, com massa igual a M, a massa do carrinho é M, não sei quanto que vale, parte do repouso, só do repouso, no ponto A e percorre o trilho ABC da figura. Então, daqui ele vai até no finalzinho. Contido em um plano vertical, sem sofrer ação de forças dissipativas. Não sofre ação de forças dissipativas, então a energia mecânica se conserva, tá? E aí lá do outro lado ele continua. Supõe-se conhecida a altura h e adota-se para a aceleração da gravidade o valor g, tá? E ele não me fala que esse g é 10, nem 9,8, nem nada, tá? Ele só fala que é g. Considerando como plano horizontal de referência aquele que passa pelo ponto C. É a linhazinha que eu te falei aqui, ó. Essa linha que tá passando no meio aqui, que tá cortando o desenho, tá? Determine. Falei certo? Aquele que passa pelo ponto C. Isso, determine. Letra A energia potencial de gravidade do carrinho no ponto B, tá? No ponto B, é esse ponto aqui de baixo, beleza? E aí você poderia pensar que, já que ele terminou de descer, tá no ponto mais baixo, então essa energia potencial gravitacional nesse ponto deveria ser 0,
E realmente, você não está errado não, tá? Ele deveria ser 0. Mas como ela está abaixo do plano de referência, ele vai ter um valor de energia negativo, tá? Porque ele está perguntando em relação a esse referencial aqui, ó, dessa reta, tá? Por isso que não vai ser 0. Se o referencial fosse aqui no ponto B, aí ela seria 0. Mas como não é, o referencial está acima dela. Então, tecnicamente, ela perdeu energia demais, ela perdeu mais energia do que tinha, tá? Então você vai ter uma energia negativa aqui embaixo, tá? Ela desceu, esse carrinho desceu mais do que deveria, em teoria, tá? Então o que você vai fazer, ó? No item A ele pergunta a energia potencial gravitacional do carrinho no ponto B. Então na letra A, você vai fazer energia potencial gravitacional, EPG, isso é massa vezes gravidade vezes altura, a fórmula não muda. Só que tem um problema. Essa altura aqui, ó, no desenho, tá vendo que esse H tá para baixo do referente? Quem tá para cima vai ter que ser positivo, né? Se tiver abaixo, vai ter que ser negativo, tá? Então aqui vai ser menos mgh, tá? E esse é o nosso resultado, menos mgh, porque não tem número nenhum aí nessa questão, tá? Então ela acaba aqui, beleza? Na letra B, essa letra B já é mais complicadinha também. Eu achei, tá? Na B ela fala assim, ó, a relação VB sobre VC, tá? É uma fração, velocidade no ponto B dividido pela velocidade no ponto C, entre os módulos da velocidade do carrinho nos pontos B e C, tá? Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, tá? Para você resolver, você vai ter que prestar atenção em 2 pontos. Primeiro, entre A e o ponto B, tá? Conservação da energia no ponto A e no ponto B, nesse ponto aqui em cima e nesse ponto mais embaixo, beleza? Então vamos conservar aqui, ó. Aí você vai achar uma relação para a velocidade dele em B, tá? E depois a gente vai fazer uma outra relação entre o ponto B e o ponto C para achar, entre o ponto A e o ponto C, para a gente achar uma relação para a velocidade em C. E aí a gente divide os dois, tá bom? Então vamos começar. Vamos fazer de A e B primeiro, depois de A em C, e aí divide um pelo outro, tá bom? A e B, você vai colocar energia mecânica no ponto A, tá? Igual a energia mecânica no ponto B, beleza? Ele fala que ele começa a descer aqui do repouso, né? Então, se ele começa a descer do repouso, não tem cinética no ponto A, só tem potencial. Então, vai ser energia potencial no ponto A é igual. Em B, eu tenho energia cinética dele, né? Mas lembra que era menos energia potencial gravitacional? Lembra disso? Que está no item A aqui, ó, desse menos. Esse menos, então a gente vai escrever aqui para você não confundir, ó. Você vai ter energia cinética no ponto B, menos a energia potencial no ponto B. Foi essa energia aqui de cima que a gente acabou de ver, né? Só que como esse aqui está menos, ele vai passar para o outro lado mais, né? Então vai ficar energia potencial em A mais energia potencial em B é igual a energia cinética no ponto B. Beleza? Dá para você fazer direto também, você não precisa escrever esse menos aqui não. Dá para você fazer direto se você considerar que essa altura inteira do A para o B são 4H, né? Só você somar 3H com mais H, que aí vai dar a mesma coisa. Mas não vai fazer diferença, tá bom? Energia potencial em A é M vezes G vezes 3H mais M vezes G vezes H. Beleza? Isso igual. Energia cinética no ponto B vai ser massa vezes velocidade ao quadrado no ponto B dividido por 2. Beleza? Vamos usar o macetinho aqui, ó. Tem massa em todo mundo, então você corta. Beleza? Facilita a nossa vida aqui. Agora você soma. Tá vendo que aqui é G vezes 3H? E tá vendo que aqui é G vezes H? Então você tem 3 coisas mais uma coisa. 3 coisas mais uma coisa, 4 coisas. Então vai ficar 4 vezes G vezes H. Beleza? Isso igual 3 mais 1, 4, tá? Isso é igual a VB ao quadrado dividido por 2. Beleza? Tá? Passo 2 está dividindo para o outro lado lá, multiplicando, né? Então vai ficar 8 vezes G vezes H é igual a VB
ao quadrado. E isso implica em dizer, né, que o nosso VB, ele vai ser, passa o quadrado na forma de raiz, vai ser igual a raiz de 8 vezes G vezes H. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem um outro lance aqui, tá? Você precisa, sempre que estiver mexendo com raiz, tá? Se tiver algum número aqui que tenha alguma potência parecida com a raiz quadrada, que possa simplificar com a raiz, você tem que simplificar. O 8, vou deixar aqui em cima, de outra cor aqui para você não confundir. O 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, tá? 2 ao cubo, por sua vez, é 2 ao quadrado vezes 2. Então, você fatora esse número, tá? O 8 fatorado, ele vai ser 2 ao quadrado vezes 2, tá bom? Na hora de substituir aqui dentro, o que vai acontecer, ó? Vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes G vezes H. E aí, obviamente, o que você pode fazer aqui, ó? Essa potência você pode simplificar com a raiz, então ela sai da raiz. Os outros números que estão aqui dentro, eles não simplificaram, então eles continuam dentro da raiz. Vai ficar, no final aqui das contas, nosso VB, ele vai ser, né, 2 vezes a raiz de 2GH. Você tem que fazer isso, tá? Você tem que fazer essa fatoração aqui. Então, esse é o valor que eu preciso, beleza? Pois bem, a gente fez a primeira parte, agora vamos fazer a segunda. A gente fez de A e B, agora a gente vai fazer, então, agora de A e C. Achei uma relação para VB, para velocidade em B, agora eu vou achar uma relação para C. E aí depois eu divido uma pela outra, tá? De novo, mais uma vez, ó, energia mecânica em A é igual a energia mecânica em C. A energia mecânica em A, se você olhar aqui no desenho aqui de cima, agora você tem que tomar cuidado, porque o ponto C está exatamente em cima do plano de referência. A altura de A para C agora é só 3H e não 4, tá? É só com 3H. Então, você vai ter M vezes G vezes 3H é igual. E no ponto C, né, já que ele está em cima do plano de referência, ele só tem cinética, né? Então, é massa vezes velocidade em C ao quadrado dividido por 2. Mais uma vez, usa a sua álgebra aí, tá? Matemática, seu ensino fundamental. Corto essa massa com essa massa, beleza? Então, você vai ter aqui agora, ó, você tem G vezes 3H e VC ao quadrado dividido por 2, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Esse 2 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 3, que dá 6, né? Então, vai ser 6 vezes G vezes H é igual a VC ao quadrado, beleza? Quem está ao quadrado, passa a raiz. Então, vai ficar VC ao quadrado. Opa, tira esse quadrado aqui, que já foi. Vai ser igual a raiz de 6 vezes G vezes H. Beleza? Bom, agora aqui você tem que lembrar do negócio. A gente não vai ter que fazer esse cara dividido por esse. Aqui tem raiz de GH e aqui também tem raiz de GH. Para você facilitar as suas coisas, a sua vida, o que você pode fazer? Ó? O 6, todo mundo sabe que é 2 vezes 3, beleza? Se você sabe, vou deixar aqui do ladinho aqui, ó. 6 é igual a 2 vezes 3. Se você fatorar esse número e botar aqui dentro, você vai encontrar raiz de... Vou botar 3 vezes 2, tá? Dá no mesmo. 3 vezes 2 vezes G vezes H. E pela propriedade da radiciação, você pode tirar esse 3 aqui, você pode separar esse raiz de 3 do resto da raiz. Você pode escrever isso aqui assim, ó. Vou botar aqui para você ver, ó. Pode escrever assim, ó. Raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 2 vezes G vezes H, tá? Se você não lembra dessa propriedade, eu te lembro dela aqui agora, tá? Um exemplo bem simples é o seguinte, ó. 6 não é igual a 2 vezes 3? Você sabe disso, né? Então, olha aqui em cima, ó. A raiz de 6 vai ser igual a raiz de 2 vezes a raiz de 3, tá? Não tem diferença, beleza? Você pode fazer isso. E aí, por sua vez, você também pode fazer isso aqui, ó. Raiz de 2 vezes 3. Isso é igual a raiz de 6. Beleza? Essa é a propriedade que eu estou usando, tá? Com isso, para a gente finalizar aqui, ó.
fazer um quadrinho aqui do lado. Você vai colocar, que é o que ele está me perguntando, né? Ele está me perguntando qual é a relação VB sobre VC. Essa é a pergunta. Na hora de você fazer essa divisão, você vai ter que pegar esse termo, esse aqui de cima, ó, 2 vezes raiz de 2 vezes G vezes H, tudo isso dividido por esse termo todo aqui, ó. Na verdade era esse de cima, né? Mas dá no mesmo. Eu já vou pegar separado. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes G vezes H. Beleza? Agora que você vai ter que perceber, ó. Tá vendo? Olha os dois termos que são idênticos aqui em cima e embaixo, ó, e estão multiplicando. Se estão multiplicando e eles são idênticos, você pode, ó, cortar todo mundo. Cortei os dois. E aí sobra só o 2 dividido pela raiz de 3. Então você tem que VB sobre VC é igual a 2 sobre a raiz de 3. Tá? Esse aqui já seria o nosso resultado. Mas você não pode deixar essa raiz quadrada aqui embaixo no denominador, lembra? Você não pode fazer isso. Então você pode racionalizar aqui, ó. Multiplica pela raiz em cima e multiplica pela raiz embaixo. Como aqui embaixo é raiz de 3, aqui em cima vai ser raiz de 3 e raiz de 3 também. Agora termina sua continha aqui, ó. Pra gente acabar, VB sobre VC, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3, não muda, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é só 3. Lembrando que é raiz de 3 ao quadrado, corta, e vai ficar só o 3. E essa vai ser a nossa resposta final. Tudo bem?